Você já viu casos graves de erro ou complicação por falta de preparo técnico? Vamos falar de 2 níveis aqui, tá? Que você abriu agora essa cebola para nós. Vamos falar de um erro por falta de preparo para fazer e no segundo nível, o erro para lidar com intercorrências. Tá. Primeiro, um erro grave por não saber fazer, por falta de preparo. O que você já viu? Então, qual é o maior erro das pessoas? O que eu mais vejo é rinomodelação, nariz. Essa é uma região de extremo perigo, muito perigoso. Essa região, mas essa região, se você errar um pouquinho a mais da quantidade, você pode provocar até uma cegueira nesse paciente. Tive um caso de um paciente que foi lá na minha clínica, me procurou. Por quê? Porque a profissional, ela injetou, o nariz dela evoluiu para um início de necrose, porque a gente tem um início. Não é que vai necrosar. Dá tempo. Tem uma hora que dá tempo ainda. Dá tempo de você conseguir reverter aquilo. Você tem um tempo. O ideal é que seja nas primeiras 24 horas. Então, a paciente foi lá, estava isquêmico, começou a ficar muito roxo, um azulado. Eu brinco que é como o tecido querendo respirar e não ter como respirar. E começou a ficar muito azulado. E como é que se resolve isso? Tem que se remover na hora. E é muito fácil fazer isso aí. É só fazer uma remoção, remove-se todo o excesso de produto e se injeta a hialuronidase, que é a enzima que degrada o ácido. Então tem gente que parece que não tem muito discernimento nisso. Fica com medo também de fazer. Medo de fazer não tem, mas medo de resolver tem. Acontece. Né? Então eu vejo muito isso. Assim. A falta de preparo, então, ela vai estar provavelmente ali numa questão de não conhecer a parte da anatomia, dos detalhes do rosto, onde é que tem nervo, vaso, esse tipo de coisa. Uma falta de preparo técnico para fazer. Técnico e preparo profissional mesmo, preparo de tempos ali, né? Porque eu, durante todo esse tempo da minha trajetória, eu já vi de tudo, cara. Então, é fácil entender. Hoje, para mim, eu chego no paciente e falo, poxa, você nem marcou nada, porque eu já sei onde eu vou injetar. Para mim é muito simples, injetar um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, já sei o que fazer. E se por acaso acontecer de um início de necrose ali na hora, é fácil de reverter. Então, o profissional ele precisa desse tempo clínico também para poder intervir na hora do paciente ali. É o famoso campo de batalha, né, Gustavo? Exatamente. Você já viu tanto que você, com uma olhada mais rápida, você já tem uma noção de tudo que você precisa fazer. Exato. Se der um princípio de que vai complicar, você já conhece o padrão, você já identifica antes. Campo de batalha. Nada supera isso, né? Nada, isso aí. E nas intercorrências. E aí, o profissional que não está preparado para intercorrências. A gente vê matérias, né? Demorou para chamar o socorro, demorou para ir para o médico, não foi, vai para casa e toma um antibiótico, mas deveria ter encaminhado para um pronto-socorro, porque nem conseguiu reconhecer um padrão de que aquilo poderia piorar demais. Nesse sentido, o que essa pessoa poderia fazer se ela não tem um preparo de intercorrência? Existem treinamentos que são específicos para isso, cursos que são para isso? Como que o profissional pode aprender a lidar com intercorrência? Ou ele chama um outro profissional para cuidar quando deu problema? Como que é? Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. O link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Olha, tem muito caso aí que a gente vê na internet que a gente realmente não sabe muito bem o que aconteceu. Teve recentemente um influenciador que ele veio falecer, veio morrer por conta do fio de PDO. Eu vi. Então, parece que foi feito em março, não sei, e o paciente veio a óbito em agosto ou setembro, não lembro. Mas, enfim, passou-se muito tempo. Então, ninguém soube o que aconteceu. Eu não estava lá também para saber o que foi feito. Parece que esse influenciador fez outros procedimentos ali. Ninguém sabe se ele já fez outras coisas na região. Mas o que eu tenho para dizer é que fio de PDO, se você vê uma intercorrência com fio de PDO, intercorrência em cima de intercorrência, você tem que remover. É remoção. Não é tentar consertar. Não é tentar consertar nada, tem que remover. Beleza, fiz um fio de PDO, evolui para uma inflamação, tá inflamando. Um anti-inflamatório vai resolver. Resolveu? Ok, é normal inflamar. Agora, infecção recorrente, isso não é normal. Então, o profissional, se ele não consegue lidar com aquilo, ele precisa sim passar para um outro profissional. Vai passar para um outro profissional, você precisa abrir essa região. Você precisa abrir e remover com uma abertura de pele. Então, para isso, você precisa ser treinado para conseguir fazer isso. Perfeito. Se o cara não é treinado,
eu vou baixar do salto e vou entregar Sim. o meu caso para uma pessoa que é treinada. Pô, pra em fazer nome isso. da vida do paciente, Em nome né? da vida do paciente. Agora, eu não sei o que aconteceu com esse caso. Parece que ele se passou por médico. Eu não sei muito bem como Tá. foi isso aí. Mas, enfim, é uma fatalidade, né, cara? Quando acontece isso, tem que tratar, né? Mas o que você está falando é interessante porque, pegando esses dados... E, gente, a gente está falando aqui do que a gente não lembra com certeza, tá? Tá na internet, você acha as datas exatas. Mas vamos pensar que arrastou um caso por 6 meses. 6 meses de complicação não é normal. Não, Não é. imagina. Não Inflamou um pouquinho, tomou Não, 2 dias, 10 dias, ok, foi. Não. 6 meses arrastando, tentando recuperar um negócio que de repente era para ser tirado. Exato. Não tinha como que dar certo no final, né? Não tinha como. Tá certo.